Olá, eu gostaria de falar para vocês neste vídeo sobre a arte de viver sem estresse. Quem de nós está isento de se estressar? Se em algum momento você tem se encontrado estressado, ou se já esteve, ou se está, esse vídeo é para você. Em nossa biblioteca, esses dias, eu mexendo em alguns livros, eu encontrei este livro, A Arte de Viver Sem Estresse. E logo de início me chamou a atenção a capa do livro, a carinha sorrindo que tem, e toda a diagramação do livro, bem colorido, e aí eu comecei a ler. E eu gostaria de partilhar com vocês, então, a experiência e aquilo que o autor, que é o Dr. Saul Polinsky, ele apresenta no seu livro. Eu não sou médico, não sou psicólogo, mas o que eu gostaria de partilhar com vocês é também um pouco da minha experiência a partir desta leitura e também a minha experiência pessoal, também como sacerdote, no atendimento das pessoas. Quantas pessoas têm nos procurado dizendo: Padre, eu estou muito estressado, não sei como lidar, como me relacionar bem em casa, no trabalho. E ao falarmos em estresse, é muito importante nós compreendermos que estresse não é doença. Estresse é um sintoma. Como, por exemplo, se sentirmos que estamos com febre, a febre não é a doença, é o sintoma. E a febre vai nos indicar de que estamos com alguma infecção. E aí, a partir daí, vamos combater esta infecção. Se sentirmos, por exemplo, uma forte dor no coração, então o sintoma é a dor. E aí nós vamos averiguar o que é que pode acontecer. Pode ser que estamos propensos a termos um infarto, talvez, e aí a gente vai procurar então uma solução. Se encontrar, se reconhecer estressado, não significa que nós estamos doentes, mas a permanência em um estado estressivo pode sim gerar enfermidades. A ferramenta mais importante na arte de viver sem estresse é a percepção. É perceber aquilo que está ocasionando um estresse a mim. E também, tudo aquilo que gera um estresse em nós é alguma ação externa que nós não temos domínio. Por exemplo, vimos algo que nós não concordamos, ou ouvimos a opinião de alguém sobre determinado assunto, e aquilo está ligado diretamente a nós. E se nós nos sentimos impotentes diante daquela realidade e sentimos que não temos força de alterá-la, nós vamos nos estressar. O estresse, então, nada mais é do que uma possível ameaça e a percepção de que seremos incapazes de controlar uma situação, uma realidade. A nossa percepção sobre determinado acontecimento pode ser correta ou podemos estar equivocados. E se em algum momento a situação gera em nós um grande desequilíbrio interior, nós não estaremos plenamente conscientes de julgarmos uma situação ou outra. Então, nós temos esse estado estressivo mais acentuado diante dessas realidades, onde é que a gente percebe que a gente não pode fazer
muita coisa. E talvez nós poderíamos nos perguntar, então, quais são os sintomas do estresse? E o Dr. Raul Polinsky, ele apresenta 3 tipos de sintomas dentro de um conjunto. Por exemplo, o primeiro tipo são os sintomas físicos, depois mentais e depois comportamentais prejudiciais. E dentre os primeiros sintomas do estresse físico, nós podemos desencadear, sem um motivo grave, fortes dores de cabeça, zumbido nos ouvidos, enjoos, palpitações, dores nas costas, tensões no pescoço, nos ombros, indigestão, dor de estômago, transpiração nas palmas das mãos, ranger dos dentes de dia ou à noite, inclusive chegando ao ponto de até quebrá-los. Recentemente, uma pessoa me disse que percebeu que os seus dentes estavam trincando e ela foi no dentista e o dentista perguntou: você está passando por algum momento de grande preocupação, de grande tensão? E a pessoa disse: sim, estou. E aí o médico disse que realmente, enquanto aquela pessoa dormia, ela estava pressionando muito forte, mordendo muito forte, e aí estava trincando os seus dentes. E aí o dentista fez um aparelho de silicone para que a pessoa encaixasse durante a noite enquanto dormisse, para que não fosse mais prejudicial para a sua saúde. A segunda casa de sintomas são os mentais. Mais comuns são o choro fácil, o nervosismo, a ansiedade, angústia, inquietação ou intranquilidade sem razão aparente, tédio, sentimento de falta de sentido, preocupação permanente, pressa constante, insônia, pesadelos, esquecimento, perda de memória, impaciência, irritabilidade, nervos à flor da pele, prontidão para explodir, cansaço frequente ou constante sem razão aparente, dificuldade para pensar com clareza, vontade de fugir, não se sentir feliz e não saber o porquê não está feliz. Então, se eu e vocês estamos com frequência tendo esses sintomas, pode ser um indício, então, de um estresse agudo e podemos nos perguntar e averiguar o porquê que nós estamos nos estressando. O que será que está nos irritando? O que está tirando a nossa estabilidade? O que está nos deixando ansiosos? E aí cabe a pergunta: talvez a ansiedade que eu possa estar sofrendo hoje, ela merece toda esta atenção que eu estou dando a ela? Ou será que não é importante esperar um pouco, confiar que a cada dia basta o seu cuidado, e aí que vem a nossa experiência também de fé, a nossa experiência de confiança em Deus. O Senhor está comigo, Ele não me deixará faltar nada, por isso eu vou me abandonar em Suas mãos, e assim a gente vai vivendo mais serenamente, porque senão nós podemos correr o risco de ir somatizando muito as coisas e realmente ficarmos doentes. Um dos sintomas
comportamentais prejudiciais também é a pessoa desenvolver o vício do alcoolismo, das drogas, entrar profundamente no vício do cigarro. E se a gente perguntar para a pessoa que bebe, para a pessoa que fuma, por que você bebe tanto? Por que você fuma tanto? Ah, não sei, eu sei que quando eu bebo e quando eu fumo, eu me sinto melhor, para eu relaxar. E na verdade, a pessoa, ela está prejudicando ainda mais a sua saúde. Está eliminando ali, naquele momento, um sofrimento presente. Mas depois, e o sofrimento que esta vida desregrada pode trazer, não é? Deus nos criou, Ele nos ama, nós somos importantes para Ele, Deus quer o nosso bem, mas Deus nos deu também a liberdade e nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E dentro de cada um de nós existe a força de Deus, Deus está conosco, porém, dentro de cada um de nós existe um médico interior. Eu sou médico de mim mesmo. Com a minha liberdade, eu posso também fazer boas escolhas para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida equilibrada e assim me curar. Não que eu me cure, vocês estão me entendendo, mas nós também somos responsáveis neste processo terapêutico de cura a partir da nossa decisão em viver bem, em viver a liberdade, em viver em paz conosco, com Deus e com o próximo. É decisão nossa. Ninguém pode fazer essa opção por nós. E nem nós também podemos fazer essa opção para outra pessoa. Para outra pessoa. Cada um deve decidir-se livremente em optar pela paz, em viver uma vida de estresse, de correria, de agitação, ou viver abandonado na confiança em Deus. E o que fazer para o estresse não me dominar? Reconhecer o que me estressa para diminuir o impacto dentro de mim. Você consegue reconhecer o que é que tem te deixado estressado, estressada? Se é o teu marido com as imperfeições dele, se é a tua esposa, se são os teus filhos, se são os teus irmãos de comunidade, se é no teu trabalho, o que tem tirado a tua serenidade, a tua paz. Mas lembremos de uma coisa, a gente não pode mudar ninguém, nós podemos mudar a nós mesmos. Eu me recordo que antes de eu entrar na vida religiosa, eu ouvi uma frase do padre Fábio de Mello que dizia assim: quem tem que mudar sou eu para fazer o outro mais feliz. E aí, por um bom tempo, eu colocava no bolso da minha camisa e eu ia para o trabalho com aquela frase. Ou se em algum determinado momento a coisa ficava complicada, às vezes um cliente mal educado, exigente, eu escrevia esta frase e colocava no meu bolso e aí eu sempre me lembrava: quem tem que mudar sou eu para fazer o outro mais feliz. Porque aí, nesta mudança de comportamento da minha parte, quem vai ser feliz? Serei eu, em primeiro lugar, querendo fazer o outro mais feliz. Veja, todos nós precisamos de estímulos para viver, de motivações para viver. É conhecido de todos nós que um bebê, ele precisa ser tocado, acariciado, beijado, para que ele cresça e tenha uma vida psíquica, emocional, física, serena. Ele precisa ser tocado. E não só as crianças, mas também os adultos, os anciãos,
os jovens, todos nós precisamos que alguém nos toque. Oi, você é importante, você existe para mim. Todos nós não devemos ser pessoas intocáveis. E também não devemos ter medo de tocar nas pessoas. Não, nós precisamos sentir que a gente existe. Nós não só precisamos de estímulos sensoriais, mas também nós precisamos de estímulos de reconhecimento. Por exemplo, todos nós precisamos ser elogiados, todos nós precisamos ser reconhecidos, precisamos ser admirados, até mesmo aplaudidos. Quem não gosta? Talvez pode ser uma falsa humildade da nossa parte, achar que somos intocáveis, que não precisamos, que já atingimos um alto grau de santidade onde a opinião do outro não nos basta. Pelo contrário, quanto mais santo, mais sensível, mais aberto, mais disponível ao outro. Mais disponível ao outro. Nós precisamos aprender a externalizar aquilo que está dentro de nós, a colocar para fora. O outro precisa conhecer quem nós somos. Ah, mas eu reconheço que o meu pai, que a minha mãe, são bons para mim. Eu não preciso falar nada. Não, precisa falar. Precisa. Como teu pai vai saber que ele é importante para você se você não diz? Os pais também precisam dizer para os filhos que eles são importantes. Os pais reconhecerem o esforço dos filhos no estudo, na escola, no trabalho. A não achar que o filho fez mais do que obrigação. Não. Ninguém tem obrigação a nada. Porque somos livres. Mas sim, devemos reconhecer sempre aquilo de bom que o outro fez. Nunca somente olharmos a imperfeição do outro. Quantos casamentos em crise, em dificuldade, porque sempre parte de um lado as iniciativas, sempre parte de um lado o bom dia, o boa tarde, o eu te amo, o mandar uma mensagem no celular. No final de uma conversa entre marido e mulher, às vezes é sempre um que manda no final, beijo, eu te amo, e a outra parte nunca corresponde. Isso desgasta uma relação. E isso tudo gera em nós estresse. E veja, tudo isso é motivo que gera estresse. É sintoma. Então o estresse é o sintoma de uma doença. O que é a doença em tudo isso que eu acabei de dizer agora? A doença da indiferença, a doença do egocentrismo, a doença da falta de amor, a doença da falta de perdão, a doença da falta de caridade. Precisamos rever a nossa vida, os nossos comportamentos. Quantos, então, casamentos são restaurados quando, de maneira muito simples, as críticas habituais são substituídas por mensagens mútuas, simples, cotidianas, de reciprocidade, de amor, de carinho, de reconhecimento, de valorização. Mensagens positivas e de reconhecimento sempre devem existir. Nunca devemos ficar indicando sempre o negativo do outro. Não. Devemos lembrar uma coisa: a minha verdade é a minha verdade. A verdade do outro é a verdade do outro também. A verdade dele é verdade, bem como a minha também é. E aí, o homem e a mulher que possui maturidade
vai saber lidar, vai saber morrer para a tua verdade, para acolher a do outro, e assim vice-versa, para vivermos em harmonia, para vivermos em paz, a arte de viver sem estresse. Toda obra de arte requer paciência, requer tempo, requer habilidade, e viver com o outro, se relacionar com o outro, também exige o mesmo esforço. Vamos dar importância a nós mesmos, vamos dar importância àqueles que convivem conosco, àqueles que a bondade de Deus tem colocado ao nosso lado. Nossa mente recebe mensagens de todas as partes do corpo através de múltiplos elos químicos e elétricos que o sorriso pode quebrar com a sua ação. Quando nós sorrimos, nós enviamos correntes elétricas para o nosso cérebro, mostrando para ele que nós estamos satisfeitos. Sorria mais. Passe a sorrir mais da vida. Passe a ser mais grato a Deus por tudo que você tem, e a tua vida será feliz. Jesus nos ama, nos deu um novo mandamento, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Ele nos ensine a amar desinteressadamente as pessoas e assim vivermos em paz, em uma vida com mais serenidade e menos estresse. Outra dica importante: exercício físico. Faça uma atividade física, saia para caminhar, contemple a natureza, contemple a obra criada de Deus, saia de si. Paremos de remoer tudo aquilo que está aqui dentro, que talvez é mal interpretação do mundo, das pessoas, de nós mesmos. Vamos sorrir para a vida, enviar então esses impulsos elétricos para a nossa corrente sanguínea, dizendo que somos gratos a tudo que temos, porque Deus é o nosso Pai e não nos deixará faltar nada. Se você ficou até aqui ouvindo este vídeo, é sinal de que você não está tão estressado em o mais alto nível de estresse. Porque uma pessoa muitíssimo estressada, ela não teria paciência mínima de ouvir por mais de 5 minutos um vídeo. Então, se você está aqui, já é um bom sinal. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a vivermos bem a arte de viver sem estresse. Deus abençoe você.